M12. Um lugar para você e sua família celebrar a Deus. Todos os domingos às 18 horas, Avenida Doutora Vilmar Gonçalves de Oliveira, 3790, bairro Canelas, Montes Claros, Minas Gerais. Aqui sobre o cativeiro de Babilônia, também considerado como exílio, e a deportação em massa dos hebreus do antigo reino de Judá, transferidos para a Babilônia, pelo então rei Nabucodonosor. Era uma estratégia de guerra muito comum, fazendo com que os exilados se desarticulassem e não causassem mais problemas de rebeldia. Foi assim que permaneceram no reino de Judá apenas os velhos, aleijados e inúteis. Nesse período, Deus se utiliza de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. A primeira deportação para a Babilônia acontece no ano 600 a.C. e o rei Joaquim de Jerusalém se rendeu voluntariamente. Em 587 a.C. acontece a segunda deportação em consequência da revolta de Judá e Jerusalém é destruída. Os historiadores confirmam que o cativeiro termina em 538 a.C., no primeiro ano do reinado de Ciro II, ou Ciro II, conquistando a cidade de Babilônia em 539. Ciro emite um decreto que autoriza o retorno dos hebreus para sua terra e permite que reconstruam o templo de Jerusalém. Esse cativeiro de Babilônia, ele é um cativeiro físico e espiritual. Hoje nós temos cativeiros físicos e cativeiros espirituais. Cativeiros físicos são aqueles que se materializam. A miséria, a pessoa está vivendo em pobreza, a pessoa está vivendo no cativeiro da enfermidade. Nós vamos observar em Lucas 13, quando Jesus liberta aquela mulher que sofria e vivia encurvada ali por causa da sua enfermidade. E a palavra de Deus diz que havia sobre ela, Lucas diz, um espírito de enfermidade. E Jesus diz assim em Lucas 13, né, que era mister, era bom, era salutar, libertar do cativeiro esta filha de Abraão. Quer dizer, um cativeiro de doença, um cativeiro de pobreza, um cativeiro de miséria. São cativeiros físicos, né? A pessoa reflete, mas a origem desse cativeiro está no mundo espiritual. Então você pode perguntar, apóstolo, o senhor está dizendo que a minha enfermidade, ela tem uma origem no mundo espiritual? A minha miséria, o meu problema no casamento, o meu problema financeiro, ela tem uma origem no mundo espiritual? Sim, estou dizendo isso. Então nós vamos observar que o cativeiro de Babilônia, ele é um cativeiro de ilusão. Esse cativeiro continua. É um cativeiro de ilusão. É um cativeiro onde as pessoas são presas por fascinação. As pessoas, você que já foi liberto de cativeiro de Babilônia, você observa que as pessoas, elas saem carregando os ídolos de Babilônia nas ruas, descalças, sobre os seus ombros, carregando um Deus que não pode salvar. Porque você que já é liberto desse cativeiro da ilusão, da idolatria, as pessoas estão cegas. E por quê? Porque existe um hipnotismo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então nós temos então o que é o cativeiro de Babilônia. O cativeiro de Babilônia hoje ele é mais espiritual, invisível do que visível. O que é o cativeiro de Babilônia visível? É a pessoa ser obrigada a adorar os ídolos. O que é o físico que você vê do cativeiro de Babilônia? É a mente controlada. A pessoa tem a mente controlada e ela não consegue enxergar espiritualmente um palmo além do seu nariz. Foi o que Jesus disse. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Então os sacerdotes de Babilônia, eles são cegos. E eles dão honra à rainha dos céus, ao invés de dar honra ao Criador. Romanos diz, dão honra à criatura ao invés do Criador. Romanos 1. Por quê? Porque é um cativeiro. Então os guias cegos conduzem o povo, que também cego, e mais uma vez
né, a humanidade de Babilônia, ela executa uma dança macabra em torno do bezerro de ouro. Isto é o cativeiro de Babilônia, né? A massa profana e ignara, desconhecendo a palavra de Deus, executa uma vez mais, mundialmente, a dança macabra em torno de um bezerro de ouro. O que é esse bezerro de ouro? A imagem de escultura. A imagem de escultura é o maior símbolo físico, é a maior expressão física do cativeiro de Babilônia. Ora, se foi Babilônia que inventou a imagem inventada em Torre de Babel. Então a imagem é uma expressão física que você pode constatar a olho nu, que é o cativeiro de Babilônia. Agora, o cativeiro invisível de Babilônia. O cativeiro invisível de Babilônia é a dúvida, é a insegurança. O cativeiro invisível de Babilônia é a falta de certeza de salvação. O cativeiro invisível de Babilônia é a pessoa, ela se sente presa a sentimentos, ela se sente presa a sentimentos espirituais em que deve prestar homenagens a espíritos malignos, pensando que eles são santos. E quando pessoas passam em frente de cemitérios, você observa que muitas pessoas fazem ali uma encenação macabra, que é conhecida como o sinal da cruz, né? Ali ela faz aquele sinal que na verdade é o sinal de Tamuz, o Deus Sol, para quem a Torre de Babel homenageia, né, é o filho da Rainha dos Céus. É feito esse sinal de Tamuz, que parece muito uma cruz. Esse sinal de Tamuz é feito para honraria aquelas entidades que estão ali concentradas em cemitérios. Então nós estamos aqui trazendo mais algumas revelações a respeito de Babilônia. E Babilônia, o cativeiro de Babilônia, ele primeiro acontece no espiritual, depois ele manifesta-se no físico. Então vamos observar que durante muitos anos, Babilônia espiritual, invisível, ela trabalha com Israel, com o povo de Deus. Porque Babilônia ela dá as mãos. Babilônia, ela não chega dizendo que o seu Deus é falso. Ela chega dizendo que Deus é um só. Babilônia não chega dizendo, olha, fique aí e eu fico aqui. Não, ela diz, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, porque estamos todos, né, no final todos os caminhos vão dar no mesmo lugar. Então, Babilônia é sedutora. Babilônia, ela o quê? Ela é ajuntadora. Babilônia, ela é política, ela é diplomática. Babilônia, ela é sincretista, ela é ecumenista. Babilônia, então, ela não chega agredindo, ela chega fazendo alianças. Esse é o espírito de Babilônia. Babilônia quer fazer aliança. E Babilônia consegue, então, entrar em Israel. Entrar na nação que guardava a Torá. A nação que guarda a lei de Deus. Torá é a lei de Deus. Entra nessa nação e contamina essa nação. Começa a profanação dessa nação. E quando Israel está profanado, ainda que o profeta Elias protesta no Monte Carmelo contra a Rainha dos Céus e o seu filho Deus Sol, chamado Baal, ainda que Jeremias protesta contra a Rainha dos Céus e a veneração à Rainha dos Céus, ainda que Ezequiel protesta dizendo para não dar louvores à Rainha dos Céus, já era tarde. Babilônia já havia contaminado o povo. E aí nós vamos observar que Elias somente ganha um tempo. Lá na frente, nos dias dos outros profetas, de Jeremias, Ezequiel, acontece então o cativeiro físico. Havia acontecido o cativeiro espiritual, o cativeiro físico, onde o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. E nesse momento em que as regras do jogo mudam, nesse momento Babilônia, ela já não é mais aquela Babilônia amiga, aquela Babilônia serva. Ela é aquela Babilônia que concorda. Agora ela é uma Babilônia que ela impõe regras. A Babilônia maldita, ela impõe regras e constrói uma grande estátua e disse, adora ou morre.
A grande estátua é erigida e Babilônia disse, adora ou morre. São 11 horas e 23 minutos, nós vamos para o spot e eu volto agora, daqui a pouquinho. Eu estou aqui com um convidado, e esse convidado, ele vai falar aquilo que Deus colocar na boca dele. Ele vai falar, ele não está aqui para agradar, né? Ele está aqui para falar a verdade, ele não está aqui para agradar, nem defender interesses de ninguém. Ele está aqui para falar a palavra. São 11 horas e 23 minutos, eu sou o apóstolo Ricardo Dias, já volto bem, são 11 horas e 27 minutos, eu estou com um livro aqui nas minhas mãos, é um livro que ainda está, o livro aqui, o autor é o profeta Murilo Ramayana, e ele já esteve comigo aqui anteriormente. Eu quero te dar as boas-vindas mais uma vez, né? É um prazer recebê-lo aqui no programa M12 Montes Claros. Apóstolo Ricardo, bom dia, a paz, shalom, pastor Fred, papaz, pastora Mary, boa tarde, Cristina, quer dizer, boa tarde, um bom dia, né? Cristina, bom dia, eu que saúdo todos os irmãos, todas as pessoas que estão nos ouvindo, apóstolo, com a paz e o shalom do nosso Deus. Eu estava aqui falando aqui a respeito, né, justamente da questão de Babilônia. E eu vi aqui na sua, um dos capítulos aqui do seu livro, diz o culto à deusa mãe. E diz aqui, né, esse enfrentamento que tem o apóstolo Paulo contra a rainha dos céus, a arqui-inimiga de Deus, em Atos 19:34. Poderíamos falar o que você colocou aqui sobre esta deusa mãe? Como diz aqui, a própria Bíblia diz aqui no livro de Atos, que ela é adorada em todo o mundo. Por diversos nomes, é claro. A rainha dos céus. Justamente, apóstolo. Mas assim, eu não vou me pegar aqui não, apóstolo. Perfeita, tá? Fique à vontade. Eu quero hoje, vamos deixar o Espírito Santo falar, né? E desde ontem, não só hoje. Como sempre, o Espírito Santo tem me incomodado para duas coisas. Primeira coisa é o seguinte, apóstolo. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, confrontando esse demônio, né? Agora, eu fico preocupado, é o seguinte, graças a Deus, apóstolo, o Senhor tem te levantado aqui em Montes Claros para você confrontar esse demônio, essa rainha dos céus. Porque a obrigação, porque o próprio apóstolo aqui, ele confrontou esse demônio. Então, olha só, a função do apóstolo, a função do profeta é justamente confrontar tudo aquilo que vem contra o Evangelho de Jesus, né? Então, tudo aquilo que se levanta contra o Evangelho genuíno de Jesus, ele tem que ser confrontado. E eu pergunto, cadê aquelas pessoas que se dizem apóstolos e profetas da cidade de Montes Claros? Por que eles não estão aqui fazendo o que você está fazendo? Porque você está aqui confrontando esses poderes. São 11 horas e 29 minutos em Montes Claros, capital do Norte. Eu sou o apóstolo Ricardo Dias. E sabe o que acontece? Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Murilo. Existem muitos pastores, né, bispos, homens de Deus, que têm nos acompanhado, né, através dessa programação. E a gente tem enviado através do nosso blog esse mesmo estudo que está sendo ministrado pelo país em várias igrejas. E nós sabemos que Deus tem levantado um povo inteligente, esse povo que tem nos ouvido. E que através também dessa programação, Deus tem restaurado ministérios, né? Deus tem abençoado pessoas e de todos os lugares nos chega notícia, né, do mover do Espírito Santo. Então eu creio, sabe, pastor Murilo, que os atalaias, os arautos, os profetas, eles estão se posicionando em linha de combate, né, para defender a palavra original, né, não é para fazer uma batalha contra denominações, muito pelo contrário, é para fortalecer as denominações no conhecimento do Senhor e na oração de busca do Espírito Santo. Apóstolo, olha só. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a Diana, né? Ela é conhecida, né, como Senhora Aparecida. Por quê? Por que a Igreja Católica criou que a imagem de Aparecida foi achada em um rio?
Porque nós temos traços raciais negros, né? Então a Igreja Católica, ela conhece muito bem disso, ela sabe. Então ela pegou justamente uma estátua de cor preta para simbolizar, para colocar essa imagem como, né, com adoração. Ela puxou na raiz do povo brasileiro, né, e criou uma imagem negra. Mas se você chegar aqui, apóstolo, né? Nós vamos observar o sincretismo, né? Porque nós já temos, por exemplo, o branco já veio com adoração à Rainha dos Céus, o branco de Portugal. E traz-se o negro ele assume uma situação significativa em todo o país, não é como o índio em extinção e o negro em ascensão. Aí traz uma referência da Rainha dos Céus na cor negra. Justamente. E aqui, olha, tem aqui, ó, a Senhora de Fátima é o quê? Ela tem uma característica, né, sobre os franceses, né? E conhecida também como Senhora de Guadalupe no México e no Japão como Senhora da Estrela da Manhã. Então, veja só o seguinte, a Igreja Católica pegou justamente os conhecimentos do povo e diante desse conhecimento do povo, ela fez o quê? Ela fez um pós-ídolo. Então ela sabe manipular, ela sabe criar isso, né? Então, é a mesma sua característica ecumênica. Justamente. É a sua característica sincretística, que faz com que as pessoas entendam que Deus é um só, então quer dizer que a Rainha dos Céus é uma só, e que ela é venerada em todo o mundo com diversos nomes. Nós temos uma palavra da presidente Dilma falando sobre isso. Nós temos essa matéria fácil aí hoje. A matéria da presidente Dilma falando, explicando essa questão, né, da questão que está sendo expressada aqui nesse momento. São 11 horas e 33 minutos. Nós vamos observar que desde que houve a confusão das línguas, né, o trabalho de Babilônia é de juntar novamente os povos em torno da sua rainha. Vamos ouvir aqui a matéria, dá para colocar mais ou menos no ponto em que a nossa presidente, a Dilma Rousseff, ela explica, né, a questão ali para o Datena sobre a Rainha dos Céus. Vamos ouvi-la. Eu um pouco criativo quando fizeram aquela pergunta para o Fernando Henrique, ele demorou 3h30 para responder. Você acredita em Deus? Olha, eu acredito numa força superior que a gente pode chamar de Deus. Eu acredito e acredito mais do que nessa força, se você me permitir, acredito na força dessa deusa mulher que é Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de todas essas múltiplas Nossas Senhoras que existem por esse Brasil afora. Nossa Senhora das Dores, das Graças, Aparecida. Porque no fundo elas representam... Nossa Senhora da Boa Morte, todas elas. No fundo, a Nossa Senhora representa a força que a mulher brasileira tem, né? Olhando na evangelização, né, nós temos pessoas que estão ouvindo a programação e assumindo posição no mundo espiritual e físico para levar esse conhecimento à população. Apóstolo, olha só, além das divindades nacionais, o marianismo assume característica regional e funcional, assenhorando-se a de cidades e regiões, assumindo diferentes nomes. Assim temos no Brasil Senhora do Monte Serrate, Senhora do Rosário, Senhora das Dores, Senhora das Graças, Senhoras do Parto, entre outras. Então, veja só, não ficou somente em Aparecida. Agora, é interessante, gente, olha, eu não consigo entender como que uma pessoa consegue adorar uma imagem. Eu não consigo. Aí é o cativeiro. A pessoa que adora, ela venera, ela está naquela veneração, né, da imagem feita por mãos de homens, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem perna, mas não caminha. A pessoa, ela está presa dentro de um cativeiro. Apóstolo, esse cativeiro cega o entendimento da pessoa. Apóstolo, me fala uma coisa aqui, apóstolo. Talvez eu seja leigo demais. Se tem uma imagem para adorar, né? Se tem uma imagem para os católicos adorar, agora veja só, como que a Igreja Católica cria
Senhora dos Partos. Qual é a afeição dela? Mas não respondendo. Hã? Não, pois é, mas veja só, apóstolo. Como é que eles criam isso? Nossa Senhora da Conceição. Mas como é que eles vão criar a imagem dessa Então, senhora olha o pessoal adorar? A base do sincretismo e do ecumenismo, né? Os jesuítas, por exemplo, né, a ordem do Papa Francisco, eles que trouxeram a maçonaria para o Brasil, os jesuítas. Pois é, mas deixa eu te falar uma agora, coisa os jesuítas, veja bem, como que a ordem trabalha? Eles trabalham da seguinte forma: eles vão na cultura popular, né? Eles observam que a cultura popular ali tem uma mãe e um filho que se adoram, e eles dizem: olha, vem cá, essa mãe e esse filho é Jesus e Maria. Pois é, mas vamos falar um pouquinho sobre a ordem dos jesuítas. Qual é o grande nome que Babilônia usa hoje? E é Maria e Jesus. São os grandes nomes de Babilônia. Agora, esse nome de Maria é transpassado para várias senhoras. Mas você aí o que Babilônia diz? Todas essas senhoras são Maria. Mas você sabe que a ordem jesuíta é uma tropa de elite do Papa, né? Ela foi criada para consumir, para não deixar crescer ou para exterminar tudo aquilo que vá contra a Igreja Romana. Então a ordem jesuíta agora ela assume, né? Ela assume diretamente o poder. Inclusive, apóstolo, eu quero aqui salientar, né, a todos que estão nos ouvindo, que o mundo vai ter uma grande decepção com esse Papa atual. Uma grande decepção. Ele está passando uma imagem de bonzinho, uma imagem de inocente, de carismático, mas olha, apóstolo, é um verdadeiro enganador. Então, a palavra cativeiro vem de cativar. A palavra cativeiro, ela vem de cativar. Então, o cativar, a Babilônia trabalha no processo de sedução, no processo de cativar, com o apoio da mídia, com o apoio do chefe de Estado. Então, o que acontece? Vem, né, esse espírito de piedade entre aspas, porque nega a eficácia dela, né? Um dos lugares mais ricos do mundo, uma das maiores riquezas que se encontram ali em Babilônia, ou chamado de Vaticano, né? Ali em uma homenagem à deusa Vatica. Inclusive a imagem de Diana dos Efésios está no Vaticano, né? Você que visitou ou vai visitar o Vaticano, né? E você vai ver lá a imagem que Paulo combateu. Ela é relíquia bem guardada e venerada ali no Vaticano. Não só essa imagem, mas imagens antigas da Rainha dos Céus, muito tempo antes da vinda de Jesus. Imagens da Rainha dos Céus é adorada no Vaticano, imagens que foram construídas antes da vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, aí então Babilônia passa a seguinte informação para o povo que não conhece a palavra: olha, essa rainha aqui e Maria é a mesma pessoa. Então o que acontece com a pessoa que está cativa? Quando, por exemplo, nós falamos da Rainha dos Céus e nós conseguimos falar dessa forma, né, sem sentimentalismo, já uma pessoa que está presa, ela pensa que estaria ofendendo a Maria, mãe de Jesus. Ela pensa que estaria ofendendo a Deus. Por quê? Porque está debaixo de um engano. Pois é, apóstolo, mas veja só. Mas nos evangelhos, né, nós vamos ver que nem o próprio Jesus deu honra a Maria. Porque toda vez que Maria dirigia a Jesus para fazer alguma pergunta, algum pedido, ele tratava a Maria não como senhora, mas como mulher. E veja bem, isso aí até deu um estudo sobre isso, explicando. Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos. Na verdade, Jesus honra pai e mãe, nesse princípio de honrar pai e mãe. Somente que aquele momento em que Jesus queria chamá-la de mãe, ele evita esses momentos porque Deus já sabia que Satanás iria usar o nome de Maria para tentar transmitir que ela seria a rainha dos céus. Justamente. Então ali Deus já sabia dessa trama de Satanás, que Satanás estaria usando o nome de Maria. E nós vamos observar que o próprio Paulo disse, né, que também Satanás iria usar o nome de Jesus. Então nós vamos encontrar, se nós entrarmos, por exemplo, dentro da maçonaria, nós vamos encontrar uma Bíblia lá dentro. Se nós encontrarmos na sala
né, na sala do espiritismo kardecista, nós vamos encontrar uma Bíblia lá dentro. Se nós entrarmos dentro de terreiros de magia negra, nós vamos encontrar uma Bíblia lá dentro, porque Satanás também usa a Bíblia. E ele conhece Agora, a Bíblia. ele torce a palavra. Justamente. Esse que é o problema. Ele torce a palavra. Então, quando é que ele começou esse ministério de torcer a palavra? Na rebelião que ele fez no céu. Justamente. Ele chegou aos outros anjos, torceu e fez um outro discurso. Quando ele entra no paraíso onde estava a mulher e Adão, ele também torce a palavra. Então ali ele traz esse mistério que ele inventou e que ele criou, que é o mistério da mentira, que não tem fundamento, porque a mentira é falsa. E ele traz esse mistério, que ele é o pai desse fundamento falso, que é a mentira. Então ele traz e ele usa a palavra para torcer a palavra de Deus e enganar assim a mulher e o seu esposo Adão. E o grande engano, apóstolo, e o grande engano que ele está gerando hoje é justamente o seguinte: você pode entrar nos céus sem santificação. Exatamente. E é isso aí, você pode continuar casando de novo, separando, casando. Você pode continuar sendo um político corrupto. Você pode se ajoelhar diante de estátuas. Você pode ser esotérico. Você pode participar das festas da carne, o Carnalmontes, vou repetir, o Carnalmontes, o carnaval, aquilo, fazer o que a Globo manda, fazer o que o SBT manda, que a Record manda. Você pode ficar ali, né? Você pode dançar o funk, né? Você pode ali fazer insinuações sexuais através de uma dança mística, que é um ritual satânico, que é chamado de funk. Você pode fazer tudo isso e falar de Jesus. Você pode fazer tudo isso e você vai para o céu. Somente Babilônia oferece isso. Apóstolo, olha só. Porque nós, por exemplo, que pregamos o Evangelho, a palavra original, nós que pregamos a palavra original, nós sabemos que sem a santificação, ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses 4. Sem a santificação. E Deus, quando Deus se manifesta a Moisés e Abraão, a ordem é essa: sede santo, sede perfeito. O tempo todo Deus ministra a Abraão, a Moisés: sede santo, sede perfeito. Abraão recebe essa mesma mensagem várias vezes, porque para ter um relacionamento com Deus é preciso ser santo. Então aquele que professa o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. E Babilônia oferece justamente o contrário. Babilônia diz: olha, viva na carne, revide, seja vingativo, guarde mágoa. Ela ensina: olha, a vingança é um prato que se come frio. A Babilônia ensina e contamina. E esse é o trabalho de Babilônia. E diz: olha, você vai para o céu. E se você não for para o céu, você vai para o purgatório. Existe o limbo. Mentiras sedutoras que vai de encontro à vontade da carne humana. Apóstolo, olha só. No livro de Coríntios, Paulo fala sobre as comidas consagradas, né? Que nós não devemos comer as comidas consagradas. Mas a própria Babilônia promove isso. Quer dizer, ela tem um padroeiro. Naquele momento ela celebra um culto ao padroeiro. E na própria igreja existem festas. Então como que você sai de um lugar onde celebra um culto e já entra diretamente em coisas da carne, né? Que são as barraquinhas, que são as comidas, que são as danças. Quer dizer, então, ela mesmo promove isso. O católico, por exemplo, que nós sabemos que ele está dentro de Babilônia, o católico, que hoje Babilônia usa o nome católico, que significa universal, o católico ele não vê mal nenhum em comer sangue quando ele come a galinha de molho pardo. Justamente. Por quê? Porque Babilônia diz: não há problema. Sendo que o Espírito Santo ordenou expressamente que aqueles que são de Deus não comessem sangue. E aí entra uma seita desorientada e perdida e diz: então não pode nem fazer transfusão de sangue. E muitas pessoas vão acreditar numa seita ou vão acreditar em Babilônia porque não conhecem a palavra de Deus. E são cegas. Aqui nós temos aqui, eu quero ler aqui Apocalipse para você ver uma descrição de como é
esse mistério de Babilônia. Diz aqui na carta, no Apocalipse 2, versículo 18, a carta de Jesus ao anjo em Tiatira descreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Observe que essa Jezabel, Jesus dá o nome, é um nome histórico desta mulher, porque ela representa a Jezabel de Acabe. Porque Deus disse, olha, Deus, como Deus amou Acabe, mas Deus ele faz ali um desabafo. Ele diz, não bastasse Acabe já ter o coração inclinado para o pecado, ainda desposou Jezabel, que o incita a pecar. Então nós vamos observar o que é. Ela ensina a prostituírem, a prostituição, e você vai observar que é incomum um católico casar virgem. O homem, nem vou falar o homem, e nós sabemos que muitos homens evangélicos que obedecem às escrituras casam virgens. Você vai imaginar a dificuldade de um católico casar virgem, de um homem católico casar virgem. E nós vamos observar, nós vamos observar que Jezabel incita a prostituição, é isso que Babilônia faz, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E no livro de Apocalipse, a Bíblia se refere a Babilônia como uma grande prostituta, né? Então, porque essa prostituição é uma prostituição espiritual, contaminando, juntando o santo com o profano. Aí nós vamos ter, pastor Murilo, né, a importância do seu livro. Esse livro que em breve estará editado, ele vai trazer esclarecimentos bíblicos na palavra para equipar o exército de Deus, para equipar os líderes de Deus a entenderem e conhecerem o inimigo que estão enfrentando. Porque Babilônia é o inimigo que você deve estudá-lo, você deve conhecê-lo, porque ele é um inimigo sedutor. E é pior do que o cativeiro do Egito. Por quê? Porque o cativeiro de Babilônia é um cativeiro de ajuda. Babilônia oferece ajuda. Babilônia, ela quer participar. Babilônia não tem nenhum problema de adorar a qualquer outro deus. Para ela, todos os deuses é tudo a mesma coisa. Porque esse é o seu caráter sincretístico. Agora nós, por exemplo, que queremos a palavra original, está seguindo e servindo ao único Deus, nós precisamos então conhecer a verdade, prosseguir em conhecer a verdade. São 11 horas e 50 minutos, pastor Murilo, nosso tempo está se escoando, né? Não só o nosso tempo, mas o tempo também de muitas pessoas, né? O tempo também de Babilônia está se escoando, né? Aproveitando a deixa, pode fazer as suas considerações finais. Apóstolo, veja só, o que o Senhor me colocou essa noite, eu estava orando na madrugada, e o Senhor me falou justamente sobre a grande Babilônia, e mexeu até na palavra do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que se viesse um outro anjo anunciar um novo evangelho, nós não acreditássemos. E que ele fosse maldito. Que ele fosse maldito. E aí nós vamos ver que a grande Babilônia, a Igreja Católica, acrescentou à Bíblia alguns livros apócrifos, né? Então, vamos falar desse assunto amanhã? Ok, são 11 horas e 51 minutos, você então está convidado para nos ouvir amanhã, e assim está a despedida do pastor Murilo. Você que preparou o seu copo com água e você ligou para cá nesse momento, nós vamos orar por você nesse momento em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está me ouvindo, para abençoar essa família, abençoar esse lar, abençoar esse rádio ouvinte. Meu Deus, você que tem dado inteligência a essa mulher, a este homem, o Senhor venha, meu Deus, a abrir a tua palavra no coração desta pessoa, desse pastor, desta profetisa, deste profeta, desta evangelista, deste mestre,
desta maestrina, desta pessoa, meu Deus, que atentamente ouve, ou até mesmo sem título, irmão, discípulo, meu Deus, servo de Deus, essa serva do Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, ó Pai, que o Senhor abençoe este ministério, que o Senhor envie provisão financeira para esse ministério, que o Senhor restaure, meu Deus, que na palavra o Senhor dê entendimento a este homem de Deus, a essa mulher de Deus que está me ouvindo nesse momento. Eu, como apóstolo e sacerdote do seu santo evangelho, abençoo neste momento aos meus ouvintes. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito, eu alimento. Se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Nada substitui a tua presença, Senhor.
conectado com você está mesmo. Levante suas mãos assim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero, és tudo que mais quero.